Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre tecnologia e sociedade. É muito comum a gente pensar em tecnologia como os recursos modernos de comunicação, o hardware novo que a gente tem, como esse celular que eu estou usando, o computador que vocês estão assistindo essa aula, enfim, né? A gente acaba falando muito de tecnologia pensando nessas questões. Mas a tecnologia não é somente isso. A gente entende tecnologia como o desenvolvimento das técnicas de organização social a partir de transformações no mundo do trabalho. Quando a gente fala de trabalho, é importante a gente destacar aqui a concepção de Marx sobre isso. O trabalho é o que diferencia a gente, pessoinha, ser humano, dos outros animais. Porque nós temos a capacidade de, antes de fazer algo, antes de manipular a natureza, porque a gente precisa de algo dela, a gente consegue pensar antes e elaborar aquilo que a gente quer como produto final do trabalho. E mais do que isso, depois que a gente faz a primeira vez, a gente pega a coisa, analisa e geralmente melhora onde a gente não fez tão bem assim, né? Essa característica de manipular a natureza em relação a um projeto previamente desenhado no mínimo na nossa cabeça, né? Os engenheiros sabem que eu estou falando bem no mínimo, tem a ver com a característica que diferencia a gente dos outros bichinhos. Então o trabalho está ligado à tecnologia, certo? E esses dois assuntos estão ligados à transformação da natureza na direção do que nós plasmamos no nosso cérebro. Então, nesse aspecto, a gente pode pensar o trabalho como uma transformação, uma luta contra a natureza. Ou seja, os próprios obstáculos e as próprias ameaças e dificuldades que a natureza nos coloca, elas acabam acontecendo, funcionando como um estímulo para o desenvolvimento tecnológico. Mas não basta isso. A gente aplica ao trabalho um pensamento científico ao longo da história, né? Por isso que a gente, por exemplo, tem o desenvolvimento das coisas. Você pega o carro de hoje em dia, ele não é igual ao primeiro carro que a gente inventou, né? Não é a mesma coisa. Por isso que a gente tem uma evolução, uma mudança. Esse processo de melhoria, esse processo de desenvolvimento controlado e racional tem a ver com a ideia do pensamento científico, né? Que é uma coisa nossa, característica da nossa possibilidade intelectual, portanto focada no homem, e que no caso da tecnologia vai sempre buscar uma redução do trabalho, uma redução da dificuldade que nós temos na manipulação da natureza, né? Beleza? Então, trabalho mais pensamento científico são fatores que emancipam, que complexificam e estão na base da fundação da tecnologia. Nesse aspecto, tecnologia então se entende como uma humanização da natureza, como um processo de colocar a natureza em favor, sob um ponto de vista relevante e importante para a humanidade. Quando eu penso nessa relação entre trabalho e tecnologia, eu consigo a partir daí, e isso foi feito, por exemplo, pelo Lewis Morgan, classificar as sociedades de uma maneira hierárquica, como se as sociedades que conseguissem ter uma tecnologia maior são aquelas que conseguiram criar sistemas mais complexos de trabalho que facilitam a vida das pessoas. E a partir disso eu posso criar uma hierarquia entre as sociedades. Isso a gente sabe que tem um ponto de vista bastante etnocêntrico, no sentido de que às vezes as sociedades não vão se complexificar porque simplesmente elas conseguem viver muito bem obrigado naquele nível de produção tecnológica que elas têm. Lembrando, não estamos falando aqui só do celular, da tecnologia, do foguete, do carro. Estamos falando, por exemplo, de uma pedra lascada. Isso é tecnologia. Estamos falando de um arco e flecha. Isso já é tecnologia. São outros fatores de desenvolvimento tecnológico, as próprias necessidades que o capitalismo coloca como importantes, porque o capitalismo precisa de novas necessidades para continuar o seu sistema de expansão, o seu sistema de produção. Isso é uma coisa importante. E a própria guerra. Quando a gente fala da guerra, especialmente a guerra contemporânea, a guerra aqui do século XX, vamos dizer, a gente está pensando numa guerra
de produção. Talvez você já tenha ouvido falar que a Segunda Guerra Mundial venceu aquele lado que conseguiu manter uma produção constante de armamentos bélicos, que conseguiu ter tecnologia. Lembre-se da bomba atômica, né, que encerra o fronte do Pacífico, né? É uma capacidade tecnológica que vence guerras hoje em dia, né? Bom, e tudo isso está por base a ideia da produção. Os meios de produção vão gerar produtos, os meios de produção vão gerar, inclusive, esses produtos bélicos, não só produtos para o nosso dia a dia, nos momentos de não guerra, mas também esses produtos bélicos aos quais a gente se referiu, né? Bom, outra coisa que está aqui na base do nosso dia a dia, no nosso sistema de produção, é que a tecnologia ela propõe e ela se constrói para superar as limitações do corpo humano. Então nós conseguimos produzir cadeiras, por exemplo, talvez sempre produzimos cadeiras, né? Desde que a gente pensou na ideia de se sentar, que também é uma coisa inventada, não é toda a cultura que se senta. Mas quando nós pensamos em sentar e pensamos numa estrutura que pudesse receber nosso traseiro, nós conseguimos produzir, eu consigo fazer uma cadeira se eu precisar. Mas isso é completamente diferente de passar a fazer cadeiras em massa, né? Ter 24 horas uma fábrica de cadeira fazendo cadeira. Ninguém humanamente consegue ficar fazendo cadeiras o tempo inteiro. Esse limite é a barreira orgânica. Porém, a tecnologia ela consegue superar isso. Eu vou criar as máquinas para produzir máquinas, eu vou criar máquinas para produzir produtos. E essas máquinas operam no tempo das máquinas, essas máquinas não operam no tempo do operário. O operário, quando cansa, quando ele tem direitos de trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, acaba as 8 horas que os direitos que ele conquistou deixam ele trabalhar e ele vai embora e entra outro que vai trabalhar outras 8 horas. Porque o limite orgânico é secundário. O que é importante é o ritmo da produção, é o ritmo da máquina, né? Essa noção toda que a gente está falando leva a um fenômeno ligado à tecnologia, que é o descolamento entre o saber e o fazer. Quando eu tinha a limitação orgânica, que eu mesmo fazia a cadeira, eu sabia fazer a cadeira e eu fazia a cadeira de fato. Então eu conseguia produzir cadeiras sabendo e fazendo. Agora quando a gente vai para a fábrica de cadeiras, a fábrica de cadeiras ela vai atuar com um desvinculamento do saber e do fazer. Porque eu tenho a produção em massa, eu tenho o ritmo da máquina. Então o cara não sabe fazer a cadeira inteira. Ele só sabe, por exemplo, colocar aquela tampinha assim, que tampa o tubo da cadeira e passa para o outro operário, que vai fazer uma outra pequena parte. Isso acontece dentro da necessidade tecnológica, do desenvolvimento tecnológico que nós temos da produção em massa, por exemplo. Então eu não preciso mais saber fazer cadeiras para trabalhar numa fábrica de cadeiras. Também sobre uma perspectiva crítica, é importante a gente entender aqui a contribuição da Escola de Frankfurt sobre a questão da tecnologia. Eles vão dizer que no capitalismo a tecnologia ela vai se tornar algo autônomo, algo independente de quem faz a tecnologia, ou seja, algo independente da gente mesmo. Quando isso acontece, eles falam que deixa de existir a tecnologia, porque lembre-se, a tecnologia tem a relação do homem com o trabalho, com a natureza. Deixa de existir isso aqui e passa a existir o que eles chamam de técnica. Técnica é a tecnologia autonomizada, que funciona por si só dentro da sua própria lógica. E a gente acaba adotando essa própria lógica da tecnologia como o único valor possível, porque a gente está dentro dela, basicamente. A gente não consegue ver por fora. E aí, o que vai acontecer nesse império da técnica? A técnica, ela torna possível, por exemplo, que nós legitimemos a distribuição desigual, legitimemos a exclusão social, por exemplo. Então, nós temos tecnologia suficiente, por exemplo, para alimentar todas as pessoas de um determinado país. Nós podemos fazer isso, nós temos recursos tecnológicos para isso, mas por vivermos dentro de um mundo orientado pela técnica, nós vamos criar desculpas, digamos assim, para permitir que determinadas pessoas
passem fome, não comam direito, por exemplo, dentro de uma justificativa técnica até para essa análise, né? Enfim, elas não trabalham, qualquer coisa assim, né? Bom, esse processo de autonomização da tecnologia em forma de técnica vai atuar em diversos outros campos, não só nesse de produção efetiva, mas vai atuar também dentro de um ponto de vista ideológico. Nós teremos essa transferência do raciocínio técnico para a questão política. Eu vou ter uma aproximação, vai se tornar praticamente sinônimo liberdade como a capacidade de ação no mercado e não como uma capacidade política efetiva. Eu vou me considerar livre, por exemplo, se eu posso consumir determinado produto tecnológico. Eu não vou me considerar livre por agir politicamente de acordo com o que eu penso, o que eu acredito. Essa é uma das consequências. A liberdade, a saída dessa situação que eu estou relatando aqui para vocês no pensamento da Escola de Frankfurt, seria a gente conseguir retomar uma tecnologia efetivamente livre, efetivamente de interesse do próprio ser humano, que combate a desigualdade, que vai propor uma mudança efetiva na qualidade de vida das pessoas. Último ponto para a gente analisar sobre tecnologia é a questão da tecnocracia, do governo ligado à tecnologia. É uma ideia cunhada pelo sociólogo Thorstein Veblen, dos Estados Unidos, e ele vai falar que é importante que a política adote para si os pareceres técnicos enquanto critério de decisão do que deve ser feito politicamente, né? Então eu tenho a saída de um racional consensual, ou seja, todo mundo tem a ideia tem alguma ideia, precisa resolver um problema, todo mundo senta e vai discutir até chegar a um consenso. Esse é o racional consensual. Isso vai ser abandonado para que nós tenhamos o racional técnico, a ideia do racional técnico. Qual que é o racional técnico? As pessoas simplesmente chegam para resolver determinado problema, se pede o parecer único de uma pessoa que é um expert naquele assunto, e esse parecer único ele vai ser a coisa executada, né? O parecer técnico vai ser o executado, né? Esse caminho vai fazer com que o acordo que está dentro do racional consensual seja menor que justamente esse parecer técnico. Esse caminho ele é possível, falando assim, mas ele vai levar a uma supressão das habilidades e da capacidade de relacionamento político, da capacidade da parte que nós também temos, que não necessariamente vai contemplar as coisas de uma maneira racional, quadrada, matematicizada, né? Nesse movimento aqui se perde esse lado do ser humano. Dentro desse cenário tecnocrático, então, eu tenho o abandono, basicamente, da possibilidade do reconhecimento de uma multiplicidade de interesses para colocar como critério de decisão, critério do que será feito efetivamente a partir da decisão política, somente a relação lógica entre os interesses. E a política nem sempre ela deve operar com aquilo que é lógico de ser feito, mas ela deve às vezes operar com aquilo que é relevante ser feito num determinado momento. Pensem nisso. Muito obrigado, gente. Um abraço.